Olá, queridos, estamos de volta, mais esta boa oportunidade para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. Desta feita, queremos convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo de número 13, versículos do versículo 6 até o versículo de número 9, que fala sobre a parábola da figueira estéril. Parábola esta que muito nos ensina, já nos tem ensinado por diversas vezes e queremos mais uma vez compartilhar nesta reflexão com os nossos irmãos. Diz assim o texto: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a. E vem uma pergunta: Por que ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele disse: Senhor, deixa-a este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. Se não, depois mandarás cortar. Irmãos, que texto extraordinário da palavra do Senhor, que ensinamento fabuloso o Senhor nos deixa nesta boa oportunidade. Observe, muito embora a gente já tenha tirado várias lições deste texto, mas eu quero falar nesta boa oportunidade com os amados sobre o tema frutifique em meio ao caos. Frutificar em meio às dificuldades. Sabemos que temos passado por muitas dificuldades. Dificuldades agora, não é? Nessa questão aí da quarentena, das perspectivas que não são boas, muitas coisas já começam a ficarem desprovidas na nossa vida, não é? Não temos realizado os nossos cultos presenciais como antes fazíamos, dá aquele aperto no coração, aquela situação difícil. Então muita coisa tem acontecido e a gente fica a se perguntar até quando a gente vai estar passando, vai estar vivenciando esta situação. Mas, como eu disse, o que eu quero refletir com os irmãos é como nós produzirmos em meio a esta situação, em meio ao caos. A gente sabe que no deserto muitas coisas não frutificam, né? A gente vê muitos espinheiros, muitos cactos, abrolhos, não é? Moitas, e frutificar no deserto, frutificar em meio a situações difíceis é quase que inviável. Mas é justamente em desertos que Deus realiza milagres nas nossas vidas. E nós precisamos estar sempre prontos a vivenciá-los, a termos a devida resignação para que, com o auxílio, com o atuar do Senhor, a gente venha realizar aquilo que Ele deseja que realizemos. Notem que nesta parábola ele diz que um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, na sua plantação, provavelmente no seu pomar, mas foi procurar fruto e não o encontrou, não é? E disse ao vinhateiro, aquele que cuidava, aquele que podava, aquele que regava, aquele que capinava em torno da plantação, aquele que dava todo o cuidado necessário para que aquela plantação pudesse dar frutos. Mas falou ao vinhateiro: olha, há 3 anos eu venho procurar fruto especificamente nesta figueira, mas eu não tenho encontrado. Porque esta figueira ainda ocupa a terra inutilmente? Que pergunta extraordinária. Observe, querido irmão, que nós, como planta do Senhor, como árvore do Senhor, árvore plantada por Ele mesmo, nós precisamos dar fruto.
porque o Senhor, a qualquer momento, Ele virá procurar fruto em nós. Fruto que glorifique o seu nome. Fruto que comprove que de verdade somos dele. Então ele vem procurar, não o acha. E vem a pergunta: por que ocupa ainda esta árvore, esta vida, inutilmente a terra? Porque o propósito, o objetivo da árvore a ser plantada, o objetivo é dar fruto. Ninguém planta uma árvore frutífera simplesmente para contemplar as suas folhas, os seus galhos, o seu tronco. Quando plantamos uma árvore frutífera, o fazemos tendo em vista os resultados, que são os frutos. E assim, queridos, é o Senhor na nossa vida. Ele nos plantou nesta terra, neste tempo, para produzirmos frutos. Então, por que tantos ainda insistem em ocupar inutilmente a terra? Reflitamos sobre isto. Reflitamos mesmo, para que possamos rever alguns conceitos, algumas situações que, de repente, não estamos preocupados em rever, para que, de fato, nos coloquemos à disposição do Senhor para produzirmos os frutos que Ele, o Senhor, quer que produzamos. Então é muito sério mesmo. Então, por que está ocupando a terra inutilmente esta árvore? Nesta parábola, a gente vê então o vinhateiro, representado aqui pelo Senhor Jesus, o dono da plantação, o próprio Deus, nós comparando-se aí com a árvore, com a figueira. Então o vinhateiro diz: Senhor, deixa ainda este ano até que eu a escave e a esterque. Deixa ainda este ano, eu vou trabalhar de forma especial com esta árvore. Eu vou trabalhar de forma mais específica com esta árvore. Eu vou estercar, eu vou cavar em volta, para que então as proteínas, os fertilizantes, os adubos possam adentrar e ir até as suas raízes, para que então ela venha produzir o fruto que se é esperado desta árvore. Então, querido, Jesus ele tem intercedido por nós constantemente para que nós realmente produzamos frutos para o Senhor. A gente sempre tem lembrado aquele texto extraordinário de João, capítulo 15, 16, quando diz que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas sim o Senhor que nos escolheu, o Senhor que disse para nós: vá, produza fruto, e fruto permanente, a fim de que tudo quanto venhamos a pedir ao Pai em nome de Jesus, Ele nos conceda. Então foi o Senhor quem nos nomeou para produzir fruto. Nós não podemos ser estéreos, não podemos deixar de produzir porque o Senhor quer que nós produzamos, porque mesmo o Senhor sabendo que aquela árvore não estava dando fruto, mas Ele foi procurar fruto nela, e tendo em vista, inclusive, pedir para arrancar, porque estava ocupando a terra inutilmente, não produzindo coisa alguma. Já paramos para analisar, irmãos queridos, que precisamos estar produzindo para o Senhor, não sabemos quando Ele virá buscar fruto em nós. E por não sabermos, precisamos produzir frutos a todo instante. E, como disse inicialmente, mesmo em meio ao caos, a gente tem que estar produzindo onde o Senhor nos colocou, florescendo e produzindo frutos que glorifiquem o seu nome. E o texto, então, finaliza dizendo, Jesus, então, reiterando, falando o seguinte: se der fruto, ficará, se não der, então, pois, mandará cortar. Então, corre-se um risco muito grande em que mesmo o vinhateiro, ou seja, mesmo Jesus, trabalhando na nossa vida, intercedendo por nós não produzirmos. Não que o fertilizante de Cristo, o adubo de Cristo, a água de Cristo, a ação de Cristo na nossa vida não seja eficaz. Mas o problema é que nós, como seres humanos,
Se nós não quisermos, Deus não vai operar na nossa vida, Deus não vai realizar maravilhas, milagres, Deus não vai permitir que nós produzamos frutos dignos de arrependimento e frutos que glorifiquem o seu nome, se nós não dermos vazão, oportunidade para o Senhor agir na nossa vida. Então, volto a dizer, corre o risco muito grande do Senhor voltar primeira vez, voltar segunda, depois terceira, quarta, e chegar a um ponto que ele vem a dizer: esta planta está ocupando a terra inutilmente. Várias oportunidades já foram dadas para produzir fruto, mas não quer dar fruto. Então, vamos arrancar. Vamos arrancar porque está ocupando a terra inutilmente. Irmãos, isso será deplorável, isso será lamentável, se nós formos cortados desta terra por não estarmos produzindo frutos para o Senhor. Então reflita e que em momento algum você seja uma árvore improdutiva, uma árvore estéril, que não produz nada e só está sugando a seiva, sugando as proteínas, os nutrientes da terra, como se pudéssemos dizer, só está sugando as bênçãos de Deus, os favores do Senhor, mas não produz nada, não quer nada. As suas folhagens, de repente, não servem nem para abrigar as aves do céu, não serve nem para sombrear, para dar sombra àqueles que estão cansados. Então reflita sobre isto. Ocupar inutilmente a terra é um risco muito grande. E é interessante observar que o dono da plantação, ele foi bastante enfático quando ele faz a pergunta, porque está ocupando a terra inutilmente, mas quando ele declara: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Então ele é determinante quando diz: corta, arranca, porque ela não está me servindo. Então prestem bastante atenção nisto. Aí é onde a gente vê a ação, a intercessão de Jesus em dizer: eu vou trabalhar um pouco mais. Não que o trabalho que ele já tenha feito para conosco tenha sido insuficiente. Não, de forma nenhuma, nunca. Mas ele vai estar, mais uma vez, de forma mais intensa, usando pessoas, falando ao nosso coração, despertando-nos, insistindo conosco, para que venhamos a reagir, venhamos a aceitar a sua intercessão, os seus nutrientes, a sua água da vida, para produzirmos aquilo que realmente precisamos produzir. Então, meus queridos, prestemos bastante atenção. Vamos produzir em meio ao caos. Nós não estamos, por este período, congregando. Provavelmente alguns possam até pensar: eu não estou congregando, não estou indo na igreja, então estou livre, leve e solto. Alto lá. Alto lá. O apóstolo Paulo ensinou aos crentes em Roma, um texto que a gente sempre cita, capítulo de número 6, versículo 1 e 2, quando ele diz: que diremos, pois, diante destas coisas? Vamos pecar porque temos o entendimento de que onde aumentou o pecado, a graça aumentou mais ainda? Aí Paulo diz: de jeito nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como ainda desejamos viver nele, isso não nos compete mais. Isso não cabe mais a cada um de nós, servos do Senhor. Nós somos plantas separadas para o Senhor e recebemos a palavra do Senhor enxertada em nós, conforme diz a sua palavra. Então, o enxerto do Senhor agora é para que nós produzamos bons frutos e frutos rápidos. Então, mesmo não estando congregando
ali como nós gostamos de fazer, então a vida está tranquila, deixa ela me levar. Não. Precisamos mais do que nunca produzir para o Senhor e tomarmos muito cuidado com os engodos de Satanás. Tomarmos muito cuidado com as suas artimanhas, as suas sutilezas. Tem muitos crentes, é certo, que só abrem as suas Bíblias no culto, lá no templo. E pelo fato de não estarem congregando, pode ser que as suas Bíblias, em momento algum, estejam sendo usadas. Tome muito cuidado com isso, meu irmão, muito cuidado. Abra a sua Bíblia todos os dias, cultue ao Senhor todos os dias. Se prepare, se fortaleça no Senhor, para que você venha produzir a tempo e fora de tempo. Você não é mais menino na fé. Você é um servo do Senhor. Você é árvore do Senhor. Você foi plantado pelo Senhor. Então produza, mesmo em meio ao caos. E o mais importante, nessa produção de frutos, é buscar vidas para o Senhor. Evangelizar, compartilhar da palavra, do plano de salvação, da graça salvadora do Senhor. Então faça isto. Em nome de Cristo. Não perca de vista, você é um servo de Deus, você é árvore de Deus. Cuidado, senão o Senhor vem e pede para te cortar. E Jesus não vai poder fazer nada, uma vez que ele já investiu tudo em você, para que você pudesse ser uma árvore frutífera. Pense nisto. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Queridos Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecidos estamos pela Tua palavra. Ó Pai, dá que possamos refletir, meditar nela e, claro, ó Deus, tomá-la para a nossa vida, para a nossa edificação, para os nossos ensinamentos, para, ó Deus, tirarmos dela proveito e andarmos conforme a Tua vontade. Deus querido, somos árvores do Senhor. Dá que produzamos a tempo e fora de tempo. Não sabemos quando o Senhor virá buscar frutos em nós. Provavelmente o Senhor já tem vindo várias vezes e não tem encontrado. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Perdoa a nossa incredulidade e dá que reflitamos, ó Deus, e de forma diligente, urgente, possamos nos aperceber e aceitar, ó Deus, a intercessão, a ação de Cristo na nossa vida, para produzirmos frutos dignos de arrependimento. Ó Deus, oramos a Ti, esteja abençoando a Igreja Batista em Sacramento, esteja abençoando a vida de cada um dos nossos queridos irmãos, os nossos irmãos que já estão, ó Pai, passando por algumas privações, os nossos irmãos que estejam enfermos, os nossos irmãos idosos, cuida, ó Deus, destes queridos como nunca. E que nós, ó Deus, possamos juntos levar a Tua palavra e vivê-la intensamente. Oramos ao Senhor, ó Deus, em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Deus seja louvado. Que Deus a todos abençoe, meus queridos, e, muito importante, guarde esta palavra no seu coração. E até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Em nome de Jesus, fiquem todos na paz do Senhor nosso Deus. Um forte abraço.